Senhoras e senhores, boa tarde. A Faculdade de Medicina cumprimenta a todos que aqui comparecem para o encontro e seminário Na Contramão do Discurso Ideológico da Mineração, Tragédias e Insustentabilidades. Esse evento, promovido pelo Gabinete de Crise e Sociedade Civil, plataforma de informação e justiça socioambiental que envolve um grande número de movimentos da sociedade civil em parceria com o projeto Manuelzão e com o apoio da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. O Gabinete de Crise e Sociedade Civil foi criado para reivindicar o controle social das ações desenvolvidas em torno do crime ambiental promovido pela Companhia Vale, no município de Brumadinho e em toda a bacia do Rio Paraopeba, na data de 25 de janeiro de 2019, não se esquecendo do rompimento de Fundão em Mariana, na bacia do Rio Doce. Esse seminário irá debater visões diversas a respeito da mineração e dos seus impactos na insustentabilidade em termos de segurança, gestão ambiental, direitos humanos e economia. A programação do evento de hoje está composta por uma palestra e 3 mesas. Amanhã, o evento continua com um encontro envolvendo atingidos e convidados para debater de forma mais direta os efeitos gerados pelo rompimento ou ameaça de rompimento de barragens, para o qual estão todos convidados. Obrigado pela presença de todos. Informamos que esse seminário está sendo transmitido online pelo canal do Centro de Tecnologia em Saúde, CETES, da Faculdade de Medicina da UFMG, no YouTube. Para iniciar os trabalhos desses seminários, convidamos o diretor da Faculdade de Medicina da UFMG, professor Humberto José Alves. Convidamos também o coordenador do projeto Manuelzão, integrante do Gabinete de Crise e Sociedade Civil, professor Marcos Vinícius Poliano. Professor Marcos Vinícius é professor do Departamento de Medicina Preventiva e Social desta faculdade, coordenador do projeto Manuelzão e presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. Para dar as boas-vindas e iniciarmos o trabalho dessa tarde, passamos a palavra ao diretor da Faculdade de Medicina, professor Humberto José Alves. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de cumprimentar meu colega, professor Poliano, e dar as boas-vindas a todos que estão aqui presentes, os da casa e os nossos convidados. Parabenizar, as várias instituições que participam dessa organização, inclusive o Projeto Manuelzão, representado aqui pelo professor Poliano. É uma honra e um prazer receber vocês aqui nessa casa, que é uma casa que está sempre aberta para as discussões de saúde de uma maneira geral, entendendo para nós que saúde, numa visão global, é o bem-estar do corpo, da mente, do espírito, o bem-estar social, cultural e ambiental, entre outros. Certamente que a gente preferiria estar reunido aqui por uma outra razão, uma razão talvez mais de vida do que de morte. Por um outro lado, é importante que a gente se reúnam forças, haja convergência de forças no sentido de defender esse corpo que é a natureza do qual nós fazemos parte. Lamentavelmente, por razões outras, infelizes, tem pessoas que acham que não é bem assim, que não existe aquecimento global, se a gente sair ali na porta, a gente percebe que isso, mas o presidente da potência mundial acha assim, e lamentavelmente tem algumas outras cópias pioradas, que seguem nessa mesma linha. Nós estamos muito próximos delas aqui. Nós já passamos por outras situações difíceis, talvez não tão difícil quanto essa, mas nós temos que seguir resistindo e, de novo, sem muito mais delongas, essa casa
de uma forma que resistiu, quando a democracia foi colocada em risco, né, na época da ditadura. Movimentos iniciaram e se reuniram aqui nesta casa na defesa da democracia, né, da cidadania, da saúde e pela vida. Então, eu parabenizo a todos nessa organização, e em nome aqui do professor Poliano, saúdo vocês em nome da diretoria, eu como diretor, a professora Alamanda Kfouri como vice-diretora, que não pôde estar aqui, e reafirmo essa casa sempre de braços abertos, sempre à disposição de lutar, de resistir, no que diz respeito à promoção, à prevenção de saúde, em favor da vida como esse movimento, e contra, né, os movimentos de morte, de desprezo, de desrespeito a todos os corpos, individualmente ou de uma forma global. Aproveitem o simpósio, o seminário e o encontro, né, hoje e à tarde, com certeza, movimentos como esse e outros são fundamentais para a sobrevivência nossa, do mundo, da natureza como um todo. Muito obrigado. Boa tarde. Ouviremos agora o coordenador do Projeto Manualzão e integrante do Gabinete de Crise e Sociedade Civil, professor Marcos Vinícius Poliano. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu quero, primeiro, agradecer ao colega aqui, professor Humberto. Eu acho que essa casa, essa faculdade, dentro da pluralidade de ideias, né, da universidade, sempre foi uma porta aberta, e a gente sempre teve apoio dessa diretoria, né, das diretorias que também já passaram. Então, a gente fica muito satisfeito de saber que a casa onde a gente está alojado, né, tem essa percepção de mundo também, que é preciso defender a vida, acima de tudo, né? A nossa saúde, ela é um bem-estar coletivo, e nós temos que defender esse coletivo, não só na hora da doença, como temos toda uma rede assistencial aqui, mas fundamentalmente na prevenção e promoção, né? Então, assim, quero mais uma vez agradecer imensamente. Isso aqui é uma jornada, né? A gente conseguir produzir um evento dessa dimensão, aos companheiros todos aí da Gabinete de Crise, os movimentos sociais todos que se alinharam nesse processo, aos palestrantes aqui, que de boa vontade, né, estão aqui para enriquecer essa discussão. É uma discussão já quase que contra-hegemônica, né, porque a venda que se faz da mineração é exatamente o contrário do que nós vamos discutir aqui, né? Que é uma atividade extremamente sustentável, que traz riquezas mil, né? E que o Estado é minerário. E eu quero que vocês vão ver pelas falas dos palestrantes que isso é absolutamente uma mística, né? Não diz nem da verdade dos números, né? Vocês vão ver isso aqui. Então, se vendeu uma imagem de uma coisa que, evidentemente, não é real. O meu momento aqui é simplesmente, não vou fazer aqui um amplo discurso, mas eu queria, exatamente essa imagem aqui. A gente não poderia começar um evento desse, né, de certa forma, não relembrando o que foi destroçado, literalmente, nesse processo de rompimento de Brumadinho, né? Então, assim, são números que impressionam, né? Então, a gente tem, só para ter uma ideia, e por que a gente está provocando esse seminário, esse é pelo menos o 5º grande rompimento de barragem com mortes que a gente tem em Minas Gerais nos últimos 14 anos. Estou falando de grandes. Estou falando de pequenos e médios, não. Estou falando de grandes. E quero crer, infelizmente, que provavelmente não será o último, dado que a gente sabe da situação em que essas barragens
se sustentam, né? Estamos fazendo de tudo para que isso não aconteça, mas nós sabemos da realidade e da fragilidade desses sistemas, né? Então, nós não podemos tratar Brumadinho como evento. Na verdade, Brumadinho faz parte de uma ação sistêmica, de uma visão de mineração. Ontem nós tivemos a CPI da mineração, né, que provocou produziu um relatório na Assembleia Legislativa, ótimo, bom, lutamos para isso, responsabilizou, mais uma vez, e o que eu achei importante, inclusive, a presidência da Vale, não só o engenheiro de campo, porque isso é um modelo de empresa, isso não é uma decisão de um empregado, isso é modelo. Assim como os acidentes, a gente não pode entender como fatalidades. São produzidas por um modelo de exploração absolutamente predatório. Predatório para a economia, predatório para o ambiente, predatório para a saúde até do trabalhador, né? Morreram ali trabalhadores da empresa. Imagina, são trabalhadores. Se a empresa não tem nem amor ao trabalhador dela, você imagina o resto desse processo. Então, nós entendemos que nós não podemos, Minas não pode simplesmente se omitir a debater um modelo que é criminoso, que destrói ambiente, que destrói ecossistema, que bota em segurança, bota em risco a segurança da capital do Estado. Só para vocês terem uma ideia, Brumadinho, se vocês forem lá no site da Copasa, vocês vão ver, os nossos reservatórios do Paraopeba estão chegando a 50%. A nossa captação, ela foi retirada, porque não dá para captar aquela água, só vai ficar pronto em outubro do ano que vem. E o Velhas, atualmente, nós estamos com pelo menos 3 barragens com ameaça de rompimento. Se acontecer um rompimento desse, qualquer um, seria o caos para a capital do Estado. Você imagina como é que um setor, uma economia, pode gerar uma tamanha insegurança para a capital do Estado? Não tem justificativo um modelo desse. Então, nós temos que avançar, sim. A sociedade tem que botar o dedo na ferida. Eu já falei que o seguinte, Brumadinho é uma consequência da crise mal resolvida de Mariana. E se nós não aprofundarmos a crise agora de Brumadinho, nós vamos colher outras crises aí à frente. Então, não adianta querer passar a mão, não é porque eu queira ser assim, ou porque a sociedade não pode pensar diferente, é porque a realidade nos afirma isso. Então, nós vamos ter que rediscutir isso. E quero até, pegando a questão da saúde, né, até porque que se justifica isso, essa semana mesmo saiu alguns dados, a gente está tentando levantar isso a campo, mas só Brumadinho teve aumento, e nós estamos no mês aqui de prevenção do suicídio, aumento de suicídio em Brumadinho, aumento de antidepressivo, de consumo de ansiolíticos. A população está adoecendo. Um processo desse adoece não só quem morreu, adoece os que estão vivos, porque nós perdemos parentes, nós perdemos amigos, nós perdemos relações. Tem gente que... Gente, só para vocês terem um drama, tem gente que está na beirada do rio, o rio está sendo cercado de arame farpado, porque as pessoas não podem sequer ter contato com a água do rio. E como é que você vai fazer? Você tem animal, você tem plantação, você tem modo de vida. Não tem, eu falo o seguinte, não tem atividade econômica que justifique a produção de morte, o dano ambiental e a violação de direitos humanos. Se for desse jeito, é preferível não existir. Qual o ganho que a sociedade vai ter num trem desse? Então é preciso enfrentar, sim, é preciso dizer que existem outras possibilidades e desmistificar. Nós temos 853 municípios nesse estado. Sabe quantos são minerários? 50, menos de 50. Os 800, então, vivem de quê? Então, não é da mineração que esse estado vive. Né? O Euler vai demonstrar nos aspectos econômicos aí que isso é uma falácia. Se vende um poder econômico que não é real. E se dá um poder absurdo à mineração, sem controle social, sem controle ambiental. Né? E nós temos que lutar por isso. Agradeço imensamente a presença de todos, porque quero ter aquilo que são aliados. Quero dizer, só para orientar um pouco o que vamos fazer aqui hoje, nós estamos com uma agenda bem cheia, como vocês viram,
Por isso, nós vamos privilegiar, evidentemente, que vocês ouçam todos os palestrantes que procuraram enriquecer todo esse debate. A gente vai pedir a todos os palestrantes que fiquem dentro do tempo, e a gente vai tentar cronometrar o tempo para que todos possam ter oportunidade de falar. Dado a sistemática aqui, nós estamos produzindo a seguinte interação com o público. Cada um vai poder fazer, à medida que quiser, pergunta por escrito. Depois da fala, ou da mesa, ou do palestrante, nós vamos dar 10 minutos para respostas de pergunta. Evidentemente, se tiver muitas perguntas, a gente vai pedir ao palestrante que depois responda por e-mail, porque vamos ter que ser rigorosos no tempo para não cansar o público e dar chance a que todos os palestrantes aqui possam ser ouvidos. Tá bom? Vamos fazer essa combinação. E quero dizer que amanhã vai ser um momento de mais debates, onde a gente vai estar fazendo esse encontro com quem estiver aqui hoje e com alguns atingidos que a gente está trazendo dos territórios. Tá bom? Essa combinação. Para encerrar mesmo, eu queria ler só um pensamento de São Francisco. Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Né? Que isso seja um caminho para a gente pensar que nós temos que mudar muita coisa e avançar. E bom seminário para todos, e de coração agradeço todos aqui presentes e o empenho todo dos parceiros da academia, da faculdade que nos recebeu. Então, bom trabalho para todos. Viu?